Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Esse grupo continua firme e forte aqui. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão pelos estudos, pelos mentores que nos acompanham nessa jornada. Vamos agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, que com certeza está conosco em toda essa nossa jornada. E a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui encarnados. E assim pedimos permissão para adentrarmos aos nossos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Então, hoje vamos aí começar a 459, que vamos falar da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque olha só, semana passada a gente viu como essa penetração dos nossos pensamentos, né, através da influência aí dos espíritos. E hoje aqui a gente já vai ver como eles influenciam ali nos nossos pensamentos. Você vai fazer para nós, Suzelei? Sim, então vamos lá. Boa noite a todos. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta. Nesse sentido, a sua influência a maior é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Veja essa resposta, né? A influência é muito grande, e aí vai depender muito de como estamos, da nossa evolução. Nós somos frágeis ainda, e ainda acreditamos que as nossas ideias são nossas, genuínas. Não acreditamos que somos influenciados, e somos o tempo todo. Estamos cercados de espíritos mais elevados e também dos espíritos inferiores. Então, vai depender somente de nós essa influência, de como estamos. Eles vão influenciar-nos como? Pela nossa sintonia. Se estamos com uma sintonia inferior, vamos atraí-los, é óbvio. Se estamos numa frequência maior, mais elevada, vamos atrair quem? Os bons espíritos. Então, aí a importância, né, dos nossos estudos, da nossa reforma íntima, né, para que acolhamos principalmente os espíritos mais evoluídos, mais elevados. Com quem eu estou vibrando? Aonde eu estou vibrando? Eu vibro ainda com espíritos muito inferiores, então eu vou atraí-los. Eu vibro com espíritos mais elevados, é esses que eu vou atraí-los. Os espíritos inferiores, eles nos influenciam e também não respeitam o nosso livre-arbítrio. Se a nossa frequência baixar, a sua influência é enorme, né? Eles não nos respeitam porque eles querem que sejamos como eles. Então, não há esse respeito do livre-arbítrio, ao contrário dos espíritos mais elevados. E há também a influência não só dos espíritos desencarnados, mas também dos espíritos encarnados. Às vezes um filme, alguma coisa, vai,
nos influenciar, sim. Eles vão se aproveitar, os desencarnados, daquela situação que estamos passando naquele momento. Agora, a influência positiva, ela é maravilhosa, porque ela só nos leva ao bem. Então, que sejamos, que estudemos, que façamos nossa reforma íntima para que a nossa influência seja maior com os espíritos superiores, né? Isso mesmo, Suzane. Você explicou bem explicadinho aí, porque também a espiritualidade, eles vão se aproximar de nós de acordo com as nossas vibrações, porque ainda somos espíritos inferiores, nós ainda temos as nossas mazelas. Nós estamos aqui sempre a cada reencarnação na nossa melhor versão, para nos melhorarmos. Então, por isso que é muito importante quando vier os sentimentos, né? Como é que a gente vai reagir com as nossas emoções? Então, por exemplo, quando estamos com raiva, quando estamos naqueles estados muito depressivos, né? Quando pensamos em coisas tristes, não há nada de anormal ter o pico de tristeza, ter aquele momento de raiva, mas o problema é, você vai ficar mergulhado nesse sentimento? É reconhecer esse sentimento, reconhecer as emoções e fazer o esforço constante de sair. Porque nós somos humanos, a gente vai ter essas reações. Vamos ter esses picos, mas o importante é como vamos reagir. Então, por vezes, quem fica naquele estado muito depressivo, naquele pico de tristeza constante e alimenta aquilo, normalmente os espíritos ali, eles vão falar assim, ah, deixa eu ficar ali também, que eu também sou assim, eu também compartilho. E aí fica ali, e a pessoa fica sofrendo essas influências muito forte, porque como a espiritualidade colocou aqui, né? Eles realmente influenciam e muito nos nossos pensamentos. Então a gente tem que procurar sempre o quê? Nos elevar, uma leitura edificante, uma notícia edificante, não ficar muito em notícias ruins, né? Quando vier aqueles pensamentos não bons, dá um cancela aí na mente e parte para outros, né? Vai fazer uma coisa que te dê prazer, porque todos nós temos como discernirmos o que é bom e o que não é bom. A gente já sabe, a gente já tem essa noção. Qual é o pensamento bom e o não bom? Então, a gente precisa nos policiarmos. Olha as palavras de Jesus: vigiai e orai. Orai os nossos pensamentos. Queria complementar aqui, que assim, se somos, nós já somos influenciados pelos próprios encarnados, que dirá pelos espíritos, né? Quem aqui nunca esteve ao lado de uma pessoa negativa, que ficava só, né, vendo só o lado negativo das coisas, não conseguia enxergar o lado positivo? Você sai exausto de uma conversa com uma pessoa dessa, né? E a própria questão de comunicação, se ficam comunicando muita coisa na tua cabeça, você acaba também absorvendo aquilo como uma verdade. Então, se nós somos vulneráveis ao próprio encarnado do nosso lado, que dirá dos espíritos? E a Suzeli falou uma coisa interessante aqui, é o livre-arbítrio. Então, quer dizer, a gente tem a influência, né? Mas a gente tem, assim, as nossas escolhas, porque nós estamos aqui em provas e expiações. Se fôssemos 100% conduzidos por instruções de espíritos, o que seria essa nossa prova, né? Seria útil? Acho que não, né? E
Isso também me fez lembrar uma palestra, um palestrante, agora não recordo o nome dele, disse uma vez, né? Para você ter um guia espiritual elevado, como Emmanuel, por exemplo, você tem que ser um Chico Xavier. Então, é nem que a Suzeli falou, a afinidade. Você está em alta, você atrai alta. Você está em baixa, você atrai o de baixo, né? Acho que o mais importante aqui é que nós somos, os frutos, os nossos frutos são nossos. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Os méritos são nossos, assim como as consequências também são nossas. Então, independente da influência de espírito ou de um encarnado, nós temos o livre-arbítrio. Nós estamos aqui em provas e expiações, né? Isso que eu queria complementar. Ainda nessa questão, né? A gente tem muitos espíritos ao nosso redor, né? É uma proporção muito grande. E esses inferiores, eles só estão esperando a brecha, eles ficam ali à espreita, né? No momento que você der uma brecha, eles vêm, né? Eles entram. Então, é como a Meire falou, orai e vigiai sempre, né? Dia e noite, para que a gente não deixe essa brecha, né? E, Exatamente. às vezes, nem sempre isso é possível, porque somos humanos, temos raiva, temos melindres, temos um monte de coisas, né, negativas ainda. Somos trevas ainda, né? Trevas não, trevas também, né? Não é só luz. Podemos continuar? Sim, 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditório. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e isto que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, vejam, aí esse pensamento próprio e o pensamento que nos é sugerido, quase sempre eles entram em choque, né? E qual vamos dar vazão? Aí depende, mais uma vez, de nós, da nossa evolução, e esses pensamentos, eles nos vêm tanto de encarnados como desencarnados. Então, muitas vezes, uma simples conversa, uma simples frases, né, faz com que o nosso pensamento genuíno próprio se contradiz com aquele que está sendo nos colocado através de um filme, através de um teatro, de um rádio, e também dos desencarnados, né? Então, somos influenciados, sim, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. E vamos nos afinizar, como eu coloquei na pergunta anterior, dependendo da nossa reforma íntima. Então, se acolhemos o bem, vamos ter mais confiança, vamos filtrar mais os pensamentos, aquilo que a Meire falou na semana passada, o anjinho bom, o anjinho mau, o lobo bom, o lobo mau, né? Com quem vamos dar atenção? Qual nós vamos alimentar? Então, se a gente tem uma evolução um pouco melhor, uma reforma íntima, o espaço entre esses dois pensamentos, os pensamentos que estão conflitantes, os dois pensamentos, se somos mais sintonizados no bem, o espaço é menor. Isso nos afinizamos
com um pensamento positivo, e esse vai prevalecer. Ao contrário, quanto menos reforma íntima, quanto menos estamos bem, mais esse espaço entre os pensamentos são maiores, e o pensamento negativo, ele cria um poder muito grande e flora, né? Essa incerteza faz com que passamos a usar esse pensamento mais negativo. Então, aí vai depender sempre do quê? Da nossa reforma íntima, da nossa evolução. Podemos assistir um filme, uma música, mas até que ponto vamos nos deixar influenciar por ela? Até que ponto ela vai dominar os nossos pensamentos? Assim também com os espíritos desencarnados. Até que ponto vamos deixar? Até que ponto vamos ficar nessa incerteza e nessa briga? É como a telepatia, né? Você não se comunica, você pode se comunicar telepaticamente entre os encarnados. E qual vai ser a sua influência? Até onde você vai se deixar levar por isso? Então, vai depender sempre da sua reforma íntima, daquilo que realmente você quer, aquilo que realmente você deseja, é o bem, é a sintonia com o bem, então isso vai prevalecer e vai ser bom, independente de ser um pensamento seu ou de um espírito bom. Ao contrário, quando há essa incerteza, quando há essa briga entre os pensamentos, normalmente são pensamentos conflitantes, onde você deu a brecha para que espíritos inferiores venham tentando, né, te influenciar. Foi isso que eu entendi. É isso aí, Suzeli. E os nossos pensamentos é um turbilhão. A gente não para de pensar. Né? Se eu falar assim para todo mundo agora, gente, para de pensar um pouquinho, aí é que vai procurar pensamento, né? Então, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles vivem ali, ó, né? Hoje em dia, até mais corrido, porque a gente está fazendo uma coisa, às vezes pensando em outra. Às vezes a gente está aqui e está pensando lá no frango que vai descongelar, o que vai fazer no almoço, o que vai fazer na janta. Então, às vezes ultimamente, a humanidade está com dificuldade de colocar a concentração ali. E essa história, né, do anjinho bom, do anjinho mal, né, o lobo bom, o lobo mal. Então, é importante a gente olhar realmente quem a gente vai alimentar, porque se a gente está nessa incerteza, é porque a gente está alimentando aí os dois, né? Então, opa, então peraí, deixa eu ir pelo lobo bom. Ah, deixa eu alimentar mais o lobo bom, porque se isso está acontecendo, mas isso também é influência desse turbilhão de pensamentos, né? É aquela falta também de conexão com o aqui e o agora. Porque quando a gente está fazendo algo que é bom, que é para o bem, porque a gente já sabe distinguir. Quando é algo bom, eu uso até como uma regrinha. Ah, o que eu vou fazer é bom para mim e bom para outras pessoas? Então é bom. Se é bom só para mim, eu estou sendo orgulhosa, estou sendo egoísta. Então já não é bom. Então, assim, é importante a gente olhar para esses tipos de pensamento, para as nossas atitudes, para aquilo que a gente tem o objetivo, porque todo mundo aí levanta com uma meta a cumprir, das mais simples possíveis até as mais complexas até. Mas o importante é a gente se conectar, isso é bom, a gente vai ter influências de bons espíritos. Porque ter influência aí dos espíritos nobres é estar em sintonia com eles. Gente, quando a gente pede para que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga me ampare naquela situação, não tem como ficar sem resposta. Não tem. A questão é,
Você está preparado para ter olhos para ver e ouvido para ouvir? Né? Com os olhos da alma, com o ouvido da alma. Então, a gente tem que sempre olhar para as nossas tendências. Qual é a minha tendência? É a companhia espiritual que eu carrego. É a companhia espiritual que vai me influenciar aí nos pensamentos. Né? Mas é isso aí. Pode seguir, Su. 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos? Resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Do resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, o fará da melhor vontade. De melhor vontade, se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, veja bem como a Mary colocou, há um turbilhão de pensamentos em nós. Como vamos distinguir o que é nosso e o que nos é sugerido? Ele coloca que o pensamento que nos é sugerido, ele vem como uma vozinha que vem. É aquela vozinha, vamos dizer assim, do anjo bom, do anjo mau, né? Faz isso, não faz isso. Então, é uma vozinha que nos vem. Agora, o nosso próprio pensamento é aquilo que vem primeiro. É aquele primeiro impulso, como se fosse numa prova de alternativas. Qual é o seu primeiro pensamento? Sei lá, alternativa A. Então, geralmente é essa, quando você está na dúvida, que seria a mais correta, porque veio primeiro. Então, é o seu pensamento mais genuíno. O resto são sugestões. Agora, ele coloca assim, que o que você vai absorver, né? O que eu vou fazer com esses pensamentos que me vêm? Eu vou descartar se for negativo, ou eu vou acolher? O que eu vou seguir? Aí vai depender, mais uma vez, de você, do seu próprio livre-arbítrio. Então, o que acontece nos nossos... Em quem que eu vou me ligar? Eu vou estar sintonizado, eu vou procurar me sintonizar com os pensamentos bons, os pensamentos elevados. E ele coloca a resposta aqui dos espíritos, que não há um interesse em saber se o pensamento é genuíno seu ou se é um pensamento sugerido. Se for um pensamento no bem dos espíritos de luz, não importa de quem seja, é o pensamento que vai te favorecer, o pensamento que vai fazer você crescer mais, que vai fazer você evoluir. Agora, se é um pensamento de espíritos mais inferiores, você vai ter que aprender a filtrar os seus pensamentos para descartar esses pensamentos não elevados. Então, a questão é com você, é você filtrar aquilo que realmente você quer, aquilo que realmente você está sintonizado. Se for para o bem, não importa de quem seja o pensamento, não interessa o nome do benfeitor, o espírito elevado, nem você, porque vai só te acrescentar. Agora, se é um espírito inferior, você tem que lutar contra isso, você tem que descartar esse pensamento, como você colocou, Meire, na questão anterior, você vai colocar uma música, você vai fazer um clique no pensamento, cada um vai achar um jeito, né, de descartar esse pensamento que é um pensamento ruim, um pensamento negativo, que só vai te prejudicar.
É isso. Aqui, estava pensando, né? Como se fosse você fazendo um teste. Você está fazendo uma prova, aí você tem uma dúvida numa questão, você olha para o lado assim, para a pessoa que está fazendo a prova, para você colar dessa pessoa. A consequência vai ser sua. Você tem que ver sua intuição. Você tem que ver a resposta que você acha que é. Aí você olha para o lado, vê o cara que botou a alternativa B. Você pensa que é A. Você vai na B, vai copiar a dele por sua conta e risco, né? Então, escute a tua intuição primeiro. Depois, né? Por isso também não tem esse ponto aí de não distinguir se a intuição é da tua alma ou de um outro espírito, né? Não interessa. É você que vai ser responsável pela decisão, né? Estamos em provas e expiações. As consequências e o mérito é nosso, independente de onde venha a inspiração. É isso aí. Pode seguir. Vamos agora na 462, é isso? Isso Né? mesmo, Jans. Então vamos lá, pergunta. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Então, a pergunta aqui é se as pessoas que são muito inteligentes, têm ideias geniais, são sempre donas dessas ideias? Aí a resposta: algumas vezes. As ideias vêm de seu próprio espírito, mas, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignas de a transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem suspeitar. Aí Kardec faz um comentário. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos daria dado o meio, como ele nos deu, o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem, né? Então, vamos ver aqui, né? Então, o que diz o Espírito da Verdade? Ele diz que, bom, nem sempre as ideias são próprias daquela, do encarnado que divulga a ideia, né? E que, frequentemente, elas são sugeridas por outros espíritos, que, principalmente, como ele diz aqui, né? São espíritos que comunicam com pessoas e eles julgam capazes de compreender e retransmitir, né? Ele diz aqui, e transmitir, e não guardar só para ele, né? Então, aqui, de novo, tem essa questão da afinidade, Um espírito não vai trazer uma revelação para uma pessoa que não tem ainda a capacidade de discernir essa informação e muito menos condição de repassar, codificar, transmitir essa informação, né? E aqui ele fala, quando buscamos essa inspiração, quando a gente busca essas inspirações, né, quando a gente fala, deixa eu pensar aqui um pouco, deixa eu dar uma pausa para o café, para ver se vem alguma ideia, né? Na Sim. verdade, isso aqui acaba sendo uma evocação nossa aos espíritos. A gente fisicamente pensa, deixa eu dar uma esticada no corpo, deixa eu dar uma dose de cafeína no meu cérebro, mas no final das contas o que a gente está fazendo é uma evocação aos espíritos para que
que tragam boas ideias, né? Tragam as nossas inspirações. E então, por isso que a gente fala, né? Nas questões anteriores, é a lei da afinidade. A gente vai atrair aqueles espíritos que estamos sintonizados na mesma frequência. É a conexão com as informações que a gente está buscando, aquela inspiração que a gente, aquela resposta que a gente está buscando. E, e aí, o que isso me faz lembrar? Então, revelações que são importantes para a humanidade, elas vêm, os espíritos sempre trazem isso para a gente e vão naqueles que têm essa capacidade de reproduzir essa ideia. E vou dar um exemplo do avião, né? Se ele tivesse dado essa inspiração para um encarnado mais tranquilo, menos gabaritado, talvez assim, morreria essa intuição. Mas foi aonde? Foi lá em Santos Dumont. Foi lá nos irmãos Wright, né? E um ponto importante é que essas intuições não vêm só para uma pessoa, vêm para mais pessoas. Para que essa pessoa, se viesse para uma pessoa só, o risco disso ser taxado como loucura seria muito grande, né? Então, a eletricidade, por exemplo, a luz elétrica, né? Então, teve lá o Thomas Edison, né? E o Nikola Tesla. Dois gênios, duas pessoas de uma inteligência acima da média. Com certeza que foi intuição que os espíritos trouxeram para eles e eles puderam reproduzir isso, trazer isso para a humanidade. Mas, de novo, não foi só numa pessoa só, senão esse cara ia ser taxado como ruim. A própria descoberta do espiritismo, né? Teve o Hippolyte, né? Na época, lá na França, e teve lá as irmãs, como chama mesmo? Que via as cadeiras girantes ali, nos Estados Unidos, Ah, né? sim, as irmãs Fox lá. As irmãs Fox, exatamente. Então, as coisas vieram em pontos diferentes, pessoas, mais de uma pessoa, para não ficar aquela coisa da loucura, coisa da cabeça do Hippolyte, coisa loucura lá das irmãs Fox, né? Então, e no comentário de Kardec, né, que ele faz aqui, mais uma vez, a prova da inteligência de Deus, né? Deus nos dá esse véu do esquecimento, né? Assim como Deus nos dá o véu do esquecimento, ele, ele não vê relevância se a ideia é do espírito A, B ou C, não interessa. Isso daí é algo que é para a humanidade. Então, não é relevante. Assim como ele deu o exemplo aqui, assim como é relevante nós distinguirmos o dia da noite. Isso é relevante, é necessário. Agora, se a ideia da minha alma, se é do espírito A, B ou C, não interessa. O que interessa é que nós, enquanto encarnados, o que vamos fazer com essas intuições? Vamos trabalhar isso para o bem ou para o mal? Trabalhar de forma egoísta ou de forma mais aberta? Acho que foi bem interessante essa questão aqui. Sim. Então, a gente vê, né? Eu falei há pouco sobre ideia genuína, né? Na verdade, não existe uma ideia genuína, porque tudo que o homem pensa já foi pensado antes por alguém. Então, qualquer descoberta, qualquer intuição vem baseado em cima de outras ideias de outras pessoas. Uma descoberta, né, que nem você colocou, uma descoberta científica, uma medicação nova. Há séculos e séculos passados, alguém já pensou sobre alguma coisa. Então, é a somatória de tudo isso que vem a descoberta.
Então, Deus, na sua misericórdia, ele não coloca numa pessoa só, como você colocou, bem colocado, né? E sim, há uma série de pessoas com ideias que já vêm há séculos já sendo trabalhada para que a coisa aconteça. Então, ideia genuína mesmo realmente não existe, né? Porque as nossas ideias são baseadas em cima de outras ideias de alguém, e esse alguém hoje, né, muitas vezes na espiritualidade, vem nos intuir. Então, interessante é isso, não somos nós o rei da cocada preta, não. Teve muita gente para trás que contribuíram para que isso acontecesse. Esse remédio novo, essas, né, descobertas maravilhosas do mundo. Né? Muito boa a explicação de vocês aí, bem interessante. E também pegando esse gancho, por vezes pode ser o que do próprio espírito de suas existências anteriores. Ele já vem com aquele, né, com aquele trabalho, com aquelas ideias, e de repente ainda não conseguiu colocar em prática ou colocou só um pouco, então vai se recebendo também esses gatilhos, né, de outras experiências. E é maravilhoso, né? Essa questão é muito boa, porque realmente muitas vezes somos sugeridos aí pelos espíritos, e se a ideia é boa, se o projeto é bom, gente, a espiritualidade amiga vai nos dar o amparo, sim. E olha só, gente, como é bom estudar em grupo, quanta reflexão. Então, vamos agora deixar as outras questões aí sobre esse assunto dos pensamentos, dessa influência, para o nosso próximo encontro. E que fiquemos todos com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares, e a todos que nos acompanham aí pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF. Gratidão por hoje. Até!